Irmãos, vamos abrir a palavra em Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 18. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13. Diz a palavra do Senhor: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que o serve a Deus e o que não serve. Deus nos abençoe. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, clamamos ao Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Nos abençoe, edifique, alimente a nossa alma, que o Senhor possa despertar no nosso coração, pelo poder do Teu Espírito, desafios novos, compromissos novos, que haja uma firmeza maior das nossas vidas, que o Senhor fortaleça a nossa fé, e nos anime mais e mais para servirmos ao Senhor, ó Pai. Abençoe-nos, abençoe cada irmão aqui presente. Ministre a Tua graça nos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Quando os líderes do Estado Islâmico liberou o vídeo da morte daqueles 21 egípcios, eles enviaram dizendo que era uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Todos acompanharam, meus irmãos, a morte e viram cenas terríveis da decapitação daqueles 21 cristãos coptas que foram para a Líbia em busca de trabalho, e ali eles foram cruelmente assassinados. O irmão Bestil Camel, irmão de dois jovens, um de 25 anos, outro de 23 anos, que foram decapitados naquele dia, sendo entrevistado, ele primeiro agradeceu aos líderes do Estado Islâmico por deixarem no vídeo o áudio onde alguns disseram as últimas palavras, Senhor Jesus, e louvando ao Senhor naquele momento. E ele agradeceu ali também naquela entrevista, porque ele se sentia honrado de que Deus havia escolhido muitos da sua aldeia para morrerem martirizados em nome de Jesus. Isso causou honra para aquela aldeia. E aí indagaram a ele o que ele faria se ele encontrasse com um daqueles homens que mataram, inclusive, os seus irmãos.
ele respondeu da seguinte maneira, que a mãe dele, uma senhora de 60 anos, havia dito que se encontrasse com o assassino do seu filho, ela o convidaria para dentro da sua casa e oraria a Deus para que Deus abrisse os seus olhos, porque ele havia sido a razão do seu filho ter entrado no reino dos céus. Meus irmãos, é muito difícil, não é, nós compreendermos respostas desse tipo. A perseguição tem sido terrível. Afirmam que os estudiosos afirmam que nunca se perseguiu tanto os cristãos. Em 2013, mais de 200 milhões de cristãos foram perseguidos de forma atroz. No parlamento inglês, no dia 4 de dezembro de 2014, foi dito que a cada 11 minutos um cristão morria por sua fé. Essa perseguição, meus irmãos, ela não acontece só na questão lá no Estado Islâmico, contra países, em tantas situações, mas na Europa, ativistas destruindo cemitérios cristãos, igrejas cristãs, muitas pessoas sendo mortas, igrejas queimadas. Então, a grande pergunta que se faz e que eu quero trazer ao início dessa palavra, diante desse texto tremendo, majestoso da palavra de Deus, é o seguinte: vale a pena? Vale a pena ser um bom cristão no mundo onde nós temos sido atacados de todas as formas, com leis vindas do nosso próprio governo, atacando a igreja, impedindo que a igreja cresça, criando dificuldades para que igrejas não sejam plantadas em determinados locais. Então vivemos num momento de muita perseguição e a pergunta é essa: vale a pena? Esse texto ainda há uma ideia a respeito da contribuição dizimal. Falamos isso domingo passado, quando o Senhor afirmou ao povo: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Então alguém questionou: inútil é servir a Deus? Imagine, meus irmãos, que haja, hoje estamos na mania do vídeo, imagine um vídeo que está sendo feito, o cenário é ali, o povo de Israel, uma voz então se levanta, a voz de Deus, e diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, porque vocês disseram que é inútil servir a Deus. E começa então um grupo de pessoas falando alto, pessoas então mostrando as suas considerações a respeito desse tema, da inutilidade de ser um bom crente. O livro de Malaquias fala de adoração, fala de culto, fala de entrega, fala de serviço ao Senhor. Então muitos se levantam e começam a dizer com voz alta: não vale a pena, olhem, os ímpios estão prosperando, olhem os soberbos, nós estamos aqui andando de luto, enquanto outros que nem se quebrantam continuam prosperando nas suas ações. Será que vale a pena? Mas há uma voz que a gente consegue ouvir pouco, talvez nesse vídeo, mas o Senhor, com os ouvidos atentos, consegue discernir. Os ímpios, quando falam, levantam, apontam o dedo contra Deus, se rebelam contra Deus, gritam, colocam na mídia, espalham por todos os lados.
Mas aquele que serve a Deus, ele fala com um amigo, ele fala uns aos outros, diz o texto. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, mas o Senhor ouviu, o Senhor gravou, o Senhor separou aqueles que falavam bem dele. E esse é o quadro desse texto, meus irmãos. Um quadro que precisa ser analisado por nós. Em qual grupo nós estamos? Em que grupo você está? Porque esse texto nos coloca realmente diante de realidades que vão muito mais além daquele momento. Esse texto nos coloca diante de realidades que ultrapassam o nosso momento, esse contexto que nós vivemos, esse tempo histórico que nós estamos inseridos. Esse texto ultrapassa qualquer limite, invade a eternidade. É um texto que fala de afirmações escatológicas tremendas. E nós, você, todos, precisam hoje se definir qual grupo, dos que falam alto contra Deus, ou daqueles que falam bem do Senhor, que temem ao Senhor, que olham para as coisas do Senhor e veem que o Senhor está atento, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo, que o Senhor tem tudo sob controle. Louva a Deus por isso, faz culto a Ele, adora de todo o coração, o serve com alegria, porque acredita, porque crê, porque um dia entregou a sua vida inteiramente ao Senhor. E isso, nada que venha nesse mundo pode abalar essa convicção tão profunda. Meus irmãos, meus amigos, algumas vozes estão realmente se rebelando contra Deus. Cada vez mais vemos pessoas, é difícil falar hoje, no meio onde as pessoas já não pensam nem na vida eterna. São tão consumistas, tão materialistas. Quando se fala no céu, ninguém quer ouvir, não é o tempo ainda. Fala-se da vida eterna, ninguém está preocupado. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele nos faz lembrar de muitas coisas aqui nesse texto. Professor Exaltino Gomes, quando ele fala a respeito da prosperidade dos soberbos, ele nos lembra três coisas. Isso tem sido um questionamento, não só de agora. O salmista, o Salmo 73, ele mesmo disse: olha, quase que os meus pés escorregaram na vida cristã, porque eu estava vendo como os ímpios prosperam. Aqueles que estão fazendo tantas coisas e Deus parece não ver. E ele então questionando essa prosperidade do mundo, porque o foco hoje, desde aquela época, já era um foco específico no materialismo. Todo mundo está de olho nas bênçãos que pode ter, no sucesso que pode ter. Estão fazendo um relacionamento direto da vida espiritual com os bens materiais. Buscam ao Senhor porque querem favores de Deus. O salmista, ele tem a visão, e ele diz no verso 17 do capítulo 73, do Salmo 73, e ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Aí as coisas mudam, meus irmãos. Aí a visão muda. Quando nós estamos diante de Deus, o discernimento é outro, o entendimento é outro. Como Isaías, que num momento de tristeza, ele tem a visão de Deus, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele teve a visão dele é outra. Muda-se a visão. E o professor Exaltino, ele diz, em primeiro lugar, que Deus merece o amor, o nosso amor pelo que Ele é, não
por tudo que Ele possa nos dar como bênção. A segunda coisa que Ele diz para aqueles que acham que os soberbos prosperam é que as coisas não podem ser analisadas só aqui. Tudo é transitório. É só analisar a história de Jó. Alguma coisa dinâmica no plano de Deus. O projeto de Deus é dinâmico e Deus vai cumprir integralmente a sua palavra. Nada do que Ele disse deixará de ser cumprido. As coisas são transitórias. Não acredite só no momento, não coloque a sua vida, não mude as suas convicções por causa do momento difícil que talvez você esteja vivendo. E o professor, em terceiro lugar, ele diz àqueles que estão preocupados com o sucesso dos ímpios, e ele diz que nós não podemos limitar as bênçãos de Deus somente também a este mundo. O Senhor tem preparado coisas que nós nem temos visto, não conseguimos imaginar, não passaram pelos nossos olhos, ouvidos. Então, meus irmãos, o que diz esse texto para nós? Em primeiro lugar, é a grande certeza que Deus está atento a todas as coisas. Nada passa desapercebido ao Senhor. Seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Meus irmãos, há um HD celestial e Deus está acumulando ali as informações. O texto está dizendo isso no verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Os reis orientais, eles faziam um memorial das suas atitudes, das suas glórias, para que ficasse na história as suas conquistas, as pessoas que foram fiéis a eles, e eles escreviam, faziam esses memoriais. E o texto diz, da mesma forma que há um memorial eterno. Vemos essa ideia de um livro desde Moisés, no Apocalipse. O Senhor tem escrito tudo. O Senhor, essa ideia pode ser uma ideia para o nosso entendimento, mas essa é a convicção que devemos ter, meus irmãos. Deus está atento. Deus conhece as nossas obras. Tudo que fazemos para a glória dele está ali e receberemos o galardão dele. O texto diz em Marcos 9, 41, que um copo de água que dermos, mereceremos o galardão do Senhor se for feito para a glória dele. Queridos, Deus está atento. Não creia nas mentiras que têm sido ditas por aí. Há pouco tempo, no final do século XIX, criou-se a ideia de que Deus estava morto. Os existencialistas entraram como um rolo compressor sobre as igrejas, para tirar a fé, para esfriar o coração do povo. Não deixe a chama de Deus apagar no seu coração, porque Deus está atento, Ele sabe de tudo, e Ele há de atender a cada um segundo as obras de cada um, segundo as nossas atitudes para com Ele, para aqueles que se lembram dEle. Em segundo lugar, queridos, esse texto fala que Deus já tem tudo preparado. O plano já está feito. Antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu um projeto. Veio o pecado e muitos entenderam que o plano de Deus tinha sido eliminado, que Deus agora tinha que pensar no plano B. Meus irmãos, não tem plano B.
Só existe um plano. Só existe o plano da vinda de Jesus. Só existe o plano da glória eterna na presença de Deus. Só existe esse projeto. E o Senhor há de levantar, trazer a sua igreja, vai transformar a sua igreja. Tudo está já preparado. Não tem mudanças. Algumas ideias a respeito na teologia de que Deus mandou o seu Filho. Só que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, Deus teve que também fazer um plano B. E há na ideia dos dispensacionalistas de que a igreja foi um parêntese que Deus teve que criar na história. Um plano B, porque ele não conseguiu implantar o seu reino naquele momento. Meus irmãos, que heresia! Deus é o Deus da história. Deus resolveu escolher o povo de Israel para manifestar a sua glória. Deus agora convoca a sua igreja, gentios, judeus, todos formando Israel de Deus, para mostrar ao mundo, mesmo que seja um povo fraco, mesmo que seja um povo perseguido, mesmo que seja um povo que esteja aí morrendo na mão de pessoas cruéis, não importa, Deus já tem um plano, um projeto de glória, de honra para todos esses que estão morrendo, de honra para a igreja que é fiel, de honra para aqueles que se lembram do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, pensar que Deus não tem as coisas preparadas. George Elton Led, ele fala de uma escatologia inaugurada, onde Deus já fez todas as coisas, mas nem todas as coisas ainda se cumpriram. As coisas já aconteceram no plano eterno de Deus, mas ainda não se concretizaram na eternidade, porque há um tempo cronológico que o Senhor tem cumprido, para que o seu nome seja proclamado em toda essa terra. Queridos, Deus, Ele escreve certo. Há muita gente que diz que Ele escreve com linhas tortas, mas isso é mentira também. Deus tem realizado o seu plano, item por item, e é necessário que nós nos coloquemos então nas mãos do Senhor e honremos o seu nome. Em terceiro lugar, meus irmãos, o texto diz também que ainda não chegou o tempo de se separar o joio do trigo. Se no verso 17 lemos que o Senhor já preparou que o Senhor nos considera um tesouro para aquele dia que Ele preparou, tudo definido, sim. O verso 18 diz que nós então veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. No início do texto, no verso 13, 14, as pessoas daquele tempo queriam uma separação, porque os soberbos não são punidos. Mas o texto diz no verso 18, querem separação? Então nós vamos ter separação, meus irmãos. Deus sabe. E no momento certo, Deus vai separar justos e injustos, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós precisamos estar entendendo e compreendendo o que o Senhor tem preparado para os ímpios, para os justos. Quem são os ímpios? Aqueles que continuam com seus pecados como um salário de morte na vida deles. Agora os justos já foram lavados pelo sangue de Jesus. E se tem alguém aqui que ainda não tem uma experiência com o Senhor Jesus, meu querido,
você não pode dormir hoje sem colocar a sua vida, sem tomar realmente a sua decisão, sem se colocar no altar de Deus, porque nós não podemos imaginar o que é perder a alma, virar um restolho na fornalha, ou ter um novo corpo, um novo nome, uma nova pátria. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que se lembram dEle, para aqueles que o adoram, que prestam culto. Meus queridos, nós não podemos de forma alguma imaginar que o inferno seja aqui. Tem muita gente querendo espalhar isso. Tem muita gente querendo passar essa ideia para as pessoas. O inferno é aqui. O inferno nós não conseguimos imaginar o que seja. Não compensa, meus irmãos. Não compensa. Ainda que a gente pense que no Brasil o crime compense, mas eu digo que não compensa você aguardar, ou achando que você está em cima de um muro, onde você vai pular para um lado ou para o outro, que você pode tomar essa decisão, ou para cá ou para lá, mas você precisa, se você sente o chamado do Espírito Santo de Deus no seu coração, não endureça o seu coração. Volte para o Senhor, coloque a sua vida no altar de Deus, porque vai chegar um momento que o Senhor vai separar aqueles que o servem e aqueles que não servem a Ele. Vai chegar o dia, e esse dia é chamado na Bíblia de terrível. Duro vai ser o dia do Senhor, mas aqueles que se lembram serão chamados para a glória. Queridos, enquanto a Babilônia entra em colapso, a Nova Jerusalém desce do céu. Amém? E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, estava lendo a história de um jovem padre que no período nazista sofreu muito e morreu de tanta perseguição, de tanto sofrimento. O nome dele é Karl Leisner, e isso em 1944. E ele escreveu algo assim: eu nasci para ser teu amigo, Senhor, mesmo sem ter mérito. O chamado para te seguir se tornou a grande paixão do meu coração. Minha juventude, uma flor que entreguei a ti, foi esmagada antes de desabrochar. Estou morrendo, é verdade, mas estou morrendo para estar contigo. Meus medos se acabaram, a batalha está ganha, e o que era lenda virou realidade. Tem muitas pessoas que acham que a vida eterna é uma lenda. Ai de você se pensa dessa maneira. O Senhor te convida a participar desse povo, desse tesouro que Ele guarda com carinho para a glória eterna. Mas é necessário que nós nos coloquemos no altar de Deus e o adoremos, prestemos culto a Ele, sirvamos, ofereçamos tudo aquilo que Ele tem exigido de nós, não importa o que seja, seja o dinheiro, seja a vida, seja o tempo, mas isso é que vai declarar para o Senhor de forma clara que nós nos lembramos dEle. Que possamos nos lembrar do Senhor todos os momentos da nossa vida, queridos.
e possamos crer que o Senhor olha para nós. Pode ser no sofrimento, pode ser na alegria, mas Ele está olhando para você e no momento certo nós estaremos na eternidade com Ele. Não abra mão disso. Não abra mão disso. E não queira testar a Deus, porque o que Ele preparou já está determinado. Isso Ele não vai mudar. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos ouvir o coral. Enquanto o coral canta, coloque a sua vida no altar de Deus. Se prepare, vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia é para os justos. A ceia é para aqueles que se lembram do Senhor. A ceia é para aqueles que amam o Senhor. É aqueles que estão dizendo a cada dia: Senhor, eu quero tomar essa ceia na eternidade. Quero que o Senhor me sirva um dia. E o Senhor fala que devemos examinar o nosso coração, confessar o nosso pecado e possamos renovar a nossa caminhada com o Senhor em consagração e honra perante Ele. Faça isso. Não coma o pão, não beba do cálice sem discernir, sem ter discernimento, sem colocar a sua vida no altar do Senhor, e que seja realmente um alimento que venha edificar a nossa vida, abençoar a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir o coral.